Sábado, né, 7 de fevereiro de 2026, mais um programa, Web Rádio Zona Sul Notícias, né, direto de Porto Velho, Rondônia. O que a gente pede, né, é que a gente possa fazer uma grande reflexão para caminhar na direção de uma sociedade com justiça social. É isso que fazemos, que pedimos todos os sábados. Trazemos algumas informações e o sentido é de que a gente possa, dentro dessas informações, fazer uma grande reflexão. Um só povo, uma só nação. Não justifica, né, nos degladiarmos, nos atacarmos. Eu acho que o debate é para um melhor caminho, cuidar do nosso povo que mais precisa e necessita. Abrir a mente para compreender as dificuldades. Eis a grande questão e é o que a gente pede, né, neste sábado. E eu queria também agradecer a Deus, Ailton, que nos move, que nos dá força, que nos dá saúde. Nos protege, né? Porque Exatamente. nós falamos, nós somos sujeitos a tudo. Exatamente. Ninguém sabe, não é isso, Joel? Verdade, Ailton. Só Deus. E a nossa profissão, Ailton, virou uma profissão de extremo risco, né? Eu vou fazer um breve comentário aqui do que ocorreu ontem aqui em Porto Velho, numa faculdade. Não vou dizer nome, não vou dizer nada, vou só dizer mais uma tragédia que acontece com professores, certo? Data venha, esse cidadão, essa cidadã que exercia, que entrava na educação, no magistério, era uma autoridade respeitada pela sociedade, pelo governo. Ao longo da caminhada, né, a gente observa um desprestígio, uma falta de respeito muito grande com o profissional. Isso vem desde a questão financeira, como as condições de trabalho. E quando eu estou colocando agora nessa pequena introdução, virou uma profissão de risco, extremo risco, né? Nós assistimos ontem, lamentamos, né, assassinato de uma professora dentro de uma faculdade particular, né, por um acadêmico, né, que esfaqueou a professora. O que poderia levar um cidadão a cometer tão translocado gesto, tão hediondo crime, quando atinge a figura de um profissional que busca, que orienta, que educa para um futuro melhor. Eis a nossa indignação aí, que a gente, enquanto professores, a gente tem sentido isso. Sala de aula, né, a falta de respeito muitas vezes, de alguns, não são todos, né? A gente sabe disso, fique bem claro, a gente tem alunos de extremo respeito, né? Sem dúvida. De dedicação ao estudo, e a gente tem outros que muitas vezes não sabem o que vieram fazer na escola. E ao longo, a gente tem assistido, né, mães agredindo professoras, certo? Você educa sua criança em casa, eu deveria educar para aprender a respeitar, mas você não dá os limites à criança. Na escola existem regras, é um conjunto, é um coletivo, são diversas pessoas e diversas crianças aí. E muitas vezes a professora ela tem que corrigir alguns erros, alguns equívocos. É verdade. Né? E às vezes o pai ou a mãe não gosta. Data venha, só para lembrar aqui um episódio lá na escola Heloísa Bentes Ramos, quando eu era diretor, né, até 2013. Depois eu pedi para sair da escola para ir para o sindicato dos professores. Mas ali já era proibido o celular na escola. Não precisou o MEC mandar recado nem fazer lei para dizer para mim: proíba o celular na escola. Nosso regimento já estava contido. O celular era utilizado quando havia um planejamento do professor, né, e a gente se organizava para que todos os alunos participassem, porque nem todos naquela época tinham celular. E o pai, eu recolhi um celular de um aluno, professora de matemática dando aula, e o aluno brincando no celular. Né? E a orientação era recolher e chamar o pai. Eu recolhi o celular, chamei o pai, e o pai ainda veio bravo na escola. Certo? Não, mas e o professor? Também tem que... O professor eu resolvo, eu quero resolver sua situação.
E tudo isso aí na frente da criança. Está entendendo? Então, uma parcela das famílias perderam os limites com os filhos. E aí, isso tem adentrado a escola. Né? Quando se educa, se dá limites, a gente não vai assistir uma tragédia que nós assistimos ontem aqui em Porto Velho. Um aluno esfaquear uma professora. Um ato mais do que hediondo e covarde. Nada justifica esse ato criminoso e cruel. Nada justifica. Então, o que eu quero colocar é que, apesar dos esforços do governo federal, a gente sabe disso, né? Há uma fragilidade com relação à segurança. Porque esvaziar a capacidade intelectual, e como Raul Seixas dizia para a gente, não perca seus medos. De primeiro eu tinha medo de fazer determinada coisa, que eu sabia que meu pai ia me corrigir em casa. Eu sabia que a minha mãe ia chamar atenção. Hoje não. A gente tem assistido isso no Congresso, no Senado, falas horríveis, agressivas, e depois o deputado vai na tribuna e diz, não é isso que eu queria dizer. Tirado do contexto a minha fala, além disso, são covardes. Então, esses medos nós perdemos ainda. Certo? Se a gente, antes de cometer um delito, um ato gravíssimo, ou até falar mal de outra pessoa sem ter prova, né? Só para causar o mal, né? A gente precisa, digamos assim, que a nossa justiça se reorganize nesse sentido. Para que a gente não fique sofrendo, Ailton, triste, Ailton, com atos de violência contra o professor. Eu estou falando de Brasília porque eles dão mau exemplo, Ailton, desde o ex-presidente, quando subiu uma tribuna e dizia, vai comprar vacina na casa da tua mãe, eu não sou coveiro. Tá entendendo? Quando um líder... Uma gripezinha. Quando um líder, Ailton, usa essas falas, estimula o mal que havia contido, escondido no coração de muitas pessoas. É verdade. Então, está aqui a minha indignação, certo? A profissão de professor tornou-se realmente, né, um risco. Está aí colocado ontem à noite que nós assistimos, lamentavelmente, né, mais um profissional. E quem está fora, Ailton, olha essa situação, financeiramente um piso, se não fosse o governo federal, o professor estaria passando fome. Os estados e municípios não dão além do piso e muitos nem pagam o piso. E aí, senhores, o mundo capitalista visa a desorganização, visa a concentração de riqueza, visa a idiotilização do nosso povo, quando a gente não tem a capacidade de raciocinar e olhar um para o outro e ver a nossa Constituição, caminhar na direção de uma sociedade com justiça social. Vejo muita gente falar em Cristo, falar em Deus e falar em igreja protestante, que Jesus nos pregou, o que é que ele nos disse e nos deixou? Ficou só no papel? Essa é a nossa indignação, certo? Estamos perdendo a nossa humanidade aí. O respeito uns pelos outros. Ataca a educação e o resultado é esse. Certo? Repito, muito embora o governo federal, em 2008, criou um piso exatamente para que a gente pudesse ganhar igual a outras profissões que passam o mesmo tempo na faculdade, estudando. Não é correto, mas vemos dentro de um sistema macro que segura, que impede. Aí, hoje nós temos contrato emergencial hora-aula. Qual é o profissional que se forma, certo? E vai ficar a vida inteira em emergência. Ele quer um cargo, ele quer um contrato, ele quer uma profissão, ele quer um futuro. E é o que nós estamos assistindo, né, de 2018 para cá, uma derrocada, né, muito grande da capacidade intelectual, da inteligência. Hoje é o ódio que adentrou a política com muita força e a gente não consegue fazer os debates. A gente não consegue, Ailton, observar nas pessoas que
adquirir o poder, eu me refiro a deputados, senadores, prefeitos e assim por diante, né? A humildade, a capacidade de humanizar suas relações. Estamos vendo aí quase que diariamente prefeito sendo preso por desvio de dinheiro. Maranhão, prefeito, vice-prefeito, a Câmara toda. É um conluio. O presidente da Câmara, vereadores, na verdade, envolvidos. Um conluio. O que é isso? Tá louco. O que está acontecendo com a nossa honestidade aí? Onde é que ela foi? Para onde ela foi? E os maus exemplos têm acontecido constantemente, certo? Eu peço, né, gente, o objetivo nosso do programa, né, Web Rádio Zona Sul Notícias, né, Porto Velho, 7 de fevereiro de 2026, é buscar em você uma reflexão. O que eu falo, o que eu peço aqui, vamos fazer uma reflexão. Eu estou errado em pedir que as relações sejam humanizadas, que é preciso, é necessário respeitar o professor. O professor deveria ser autoridade em sala de aula, né? Até um processo gigantesco de desqualificar e desestimular as pessoas não entrarem na educação. Os cursos de licenciatura plena aqui na Uni estão pedindo, pelo amor de Deus, ninguém quer ser professor, Ailton. Aí, diante de tudo isso, da questão financeira, as condições de trabalho, virou uma profissão de risco, Ailton. Profissão perigo. Não é isso? É verdade. É o pai, a mãe, é um aluno, é a direção de escola, é o governo. Como nós poderemos sobreviver se a gente nos unirmos, se não nos unirmos, Ailton? Aí eu pergunto, quantos deputados nós temos? Vou falar aqui em Porto Velho, aqui, quantos que representam a educação verdadeiramente? Na Câmara de Vereadores, Ailton, nós somos a maior secretaria do Estado, a educação e saúde, mas não conseguimos eleger um vereador. O que está acontecendo? Chamo você para uma grande reflexão. Peça a Deus que nos proteja, Ailton, que nos guie nessa direção, nesse caminho. Humildade, simplicidade, dignidade, honestidade é o carro-chefe, deveria ser, Ailton. E a gente muitas vezes não vê. Então a violência campeia, né? E hoje nós estamos de luto, Ailton. E como estamos, né? E está emocionado o meu amigo Joelson Chaves, que realmente é difícil, não é fácil, né? Nós que militamos já há bastante tempo, a gente fica com o pé adiante e outro atrás. Porque essa situação não é de hoje, Ailton. Isso já vem há longos anos acontecendo. É verdade. Então, é inadmissível o que a gente assistiu ontem à noite aqui em Porto Velho. Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias. Eu quero aqui dar meu bom dia ao Antônio Ambrósio Reis, que está assistindo o programa, e a minha filha Valquíria. Bom dia. E ela diz assim, a luta continua. Que Deus nos abençoe. Quero mandar um grande abraço também para minha querida mãe João Pessoa, dona Valquíria, meus irmãos, meus familiares. Estão te assistindo, né? E é isso, Ailton. Às vezes a emoção ela desce pelos olhos. Desce. A luta continua. Tá contigo, Ailton. Esse daí é Joelson Chaves de Queiroz, o nosso jornalista. Eu já considero jornalista, professor, né? Meu colega professor e meu colega de jornalismo também, né? E já faz com muita propriedade o trabalho dele. Chega lá, né? Chega lá, se Deus quiser. Chegou já. Então, o Joelson, quem estão nos assistindo é Célio Leite. Célio Leite foi nosso aluno lá no Eduardo Silva. Ele